Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos a... achei que eu não tinha ligado o microfone, já para entrar de erro de gravação isso daí. Tenho a certeza que você já pensou em implementar técnicas de otimização do processo, só que às vezes você pode não saber por onde começar ou até ficar em dúvida do que exatamente fazer. O vídeo de hoje vai tratar de 6 técnicas específicas para que você possa implementar e otimizar o seu processo. Então solta a vinheta e vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o nosso canal do YouTube, onde a gente fala um pouquinho sobre Lean Six Sigma, melhoria contínua, otimização, liderança, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 6 técnicas. Opa, hoje tá difícil, bati até no microfone. 6 técnicas de otimização de processos. Depois de muito otimizar os processos aqui dentro da empresa, prestar consultoria na área, eu selecionei 6 técnicas que eu acho que você consegue implementar sem grandes delongas, tá? Antes de eu começar pela técnica número 1, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal se você estiver vendo pelo YouTube e não for inscrito, porque isso nos ajuda muito, tá, a produzir esse tipo de conteúdo. Então, clica, se inscreve e ative as notificações. Ponto importante, técnica 1 que eu separei aqui para vocês, ó. Identificar quais são os gargalos. Primeira coisa, né? A gente tem um vídeo falando sobre o que é gargalo, só você procurar no nosso canal, explica exatamente o que é um gargalo dentro do seu processo produtivo ou de prestação de serviço, mas dando um overview, né, algo bem rápido aqui, é a etapa limitante. Então vamos supor que durante o processo de fabricação, você tem uma etapa ali de usinagem, ou você tem uma etapa, por exemplo, de montagem do seu produto. Vamos pegar um carro. Pô, a etapa limitante é a pintura. Por quê? Porque a pintura demora mais. Então todo o processo vai jogando o carro e há estoque de carros ali aguardando pintura. Você precisa otimizar esse processo. Essa etapa, a etapa limitante, precisa de uma atenção especial. Então o primeiro ponto é, o que eu posso fazer de maneira separada ou em paralelo, tá? Então eu executo várias micro tarefas, né, ao longo dessa etapa. O que eu posso fazer separado ou já adiantar para reduzir o tempo de atividade total dessa etapa em específico? Se você fizer isso, você acelera um pouquinho do seu fluxo de processo. Então, a primeira coisa é você identificar esses gargalos, tá? Esse é um ponto extremamente importante. O segundo, você está tendo tarefas repetitivas? Se sim, você precisa automatizar essas tarefas. Um grande exemplo, tá, pessoal? Quando a gente faz esse vídeo aqui para vocês, eu coloco esse vídeo para edição. Quando esse vídeo vai para edição, né, pessoal, existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas. Óbvio, né, que com o tempo, com o treinamento dos profissionais e etc, eles vão pegando jeito e isso fica até mais rápido. Mas existe, quando eu movo para a próxima etapa, uma lista de recomendação que precisa ser seguida e verificada para que a gente não tenha problemas. Então, automatizar algumas tarefas, ao invés de toda vez a gente ir comentar, criar o procedimento, sugerir o procedimento, automaticamente isso é feito, já cria subtarefas, já coloca lá tudo para que a gente possa executar da maneira mais rápida possível. Então, automatize tarefas repetitivas, ok? Terceiro ponto aqui, ó, padronize o seu processo. Puta merda, isso aqui é um negócio que muita gente acaba fazendo de maneira equivocada e eu vou dar uma dica para vocês aqui. Padronização só acontece, ela só finaliza quando você tem o procedimento e as pessoas cumprem esse procedimento. Caso contrário, você tem um monte de documentação que não é seguida. Então você precisa ter o procedimento operacional e fazer com que as pessoas cumpram esse procedimento operacional. Aí você tem padrão. E pessoal, não adianta, né, achar que você vai ter o melhor padrão logo de início. Não, tá? Você precisa estipular um padrão muitas vezes para iniciar. Depois que você tem esse padrão, você volta para a questão número 1, para a técnica número 1, que é a técnica de otimização das etapas. Beleza? É mais importante você ter o padrão do que você querer fazer melhor sempre, né? E nunca ter algo padronizado. Vai por mim. Isso aí vai te garantir excelência, tá? Técnica 4. Usar os princípios Lean. Pessoal, eu sei que muitos de vocês já ouviram falar de Lean, poucos estudaram a fundo a respeito da filosofia e nós temos até um curso gratuito sobre Lean Manufacturing, tá? Se você quer entender um pouquinho mais, faça esse curso gratuito. É uma introdução aos pensamentos Lean, aos conceitos Lean e você vai ter ali formas fáceis, palpáveis de identificar os 7 desperdícios.
Então, por exemplo, desperdícios de espera, de estoque em processo, desperdícios de movimentação. E quando eu falo de estoque, eu não tô falando só de produto físico não, tá? Não tô falando disso daqui. Tô falando de estoque de e-mail, de arquivos, de notas fiscais. Então, vale a pena você entender os princípios Lean, porque você é capaz de identificar mais etapas ainda para otimização. Até porque essa primeira técnica, eu não citei o nome, mas eu utilizo um dos princípios Lean, que é o SMAD, para conseguir otimizar cada uma dessas etapas, tá? Nem lembro mais qual é, eu tava na quarta técnica, quinta técnica. Continuamente melhorar o processo. Acompanhar e melhorar o processo. Nós temos um vídeo aqui que fala sobre indicadores-chave de performance. Vou deixar aí em algum lugar esse vídeo, na descrição, em algum lugar aqui tem esse vídeo sobre KPIs. Se não tiver, só comentar que a gente coloca para vocês, tá? Por quê, pessoal? Se eu tenho meu processo padronizado, se eu tenho aplicações ali de princípios Lean, né? Se eu já sei um pouquinho das minhas etapas, eu crio um indicador ao longo do processo, em vários momentos ou no final, não tem problema nenhum. Mas esse indicador me diz: olha, estamos bem, podemos melhorar, tá muito ruim. Então eu preciso ter indicadores-chave para acompanhamento e melhoria. E a sexta técnica aqui, que eu posso comentar para vocês, até sair aqui do roteiro que eu tinha separado para vocês aqui, ó. Sexta técnica: pegar feedback do staff. Isso é muito importante também, tá? Separei esses bullet points, pessoal, porque muitas vezes você acha que o processo deve ser feito de tal forma. Nós, da gestão, né, os profissionais analistas que estão vendo isso daqui, ou que tem relação com processos de uma certa forma, você precisa pegar feedback de quem está no processo. Essa pessoa que está no processo conhece do processo como ninguém. Então você precisa extrair, né, se colocar ao lado, questionar de fato como isso deve ser feito. Qual que é o gargalo que a pessoa está enfrentando? Ou melhor, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Qual é a primeira etapa que você iria otimizar, o que você melhoraria, vamos dizer assim? Pegar esse feedback vai te dar uma noção da realidade. Tem muitos gestores que a gente faz um trabalho e faz o seguinte: vamos mapear o processo. O cara mapeia o processo do escritório, da mesa dele. Pessoal, as is, né? Ou seja, como o processo é, de fato, precisa ser mapeado em loco. Vá com a pessoa, veja como ela executa, porque às vezes mesmo que tenha um padrão, essa pessoa pode não executar dessa maneira. Isso é um problema. Ah, mas o padrão é assim, eu vou mapear assim. Não, você vai mapear de acordo com o que a pessoa faz, porque é do jeito que a pessoa faz que a gente tem possibilidade de otimização. Beleza? Pegue feedback do seu staff também. Vou resumir então essas 6 técnicas que nós passamos aqui para vocês. Primeira, identificar e eliminar os gargalos. Segundo, automatizar tarefas repetitivas. Terceira técnica, tá? Padronização de processos, lembrando que é o padrão mais cumprimento total desse padrão. Usar os princípios Lean seria a quarta técnica. Quinta técnica, monitorar continuamente KPIs, indicadores de performance. E a sexta técnica, pegar feedback do seu staff. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo encontro. Até lá!